Oi, gente, tudo bem? E o vídeo de hoje, gente, vai ser leitura. Eu trouxe esse livro aqui, ó, que se chama Desaparecida. Eu já li ele, tá? Mas eu nunca li ele inteiro. Eu não lembro até que página eu li, mas eu acho que eu não cheguei nem na página... Acho que eu não cheguei nem 150 páginas. Não tenho 100% de certeza, tá? Ele tem... Deixa eu ver quantas páginas ele tem. Eu não me lembro. ...317 páginas, gente. Eu vou ler com voz suave, tá bom? Eu vou fazer uma série aqui no canal de leitura, tá, gente? Como esse livro aqui. Inclusive, se vocês quiserem, pode me indicar livros aqui embaixo, tá? Eu tenho que voltar a fazer leitura, gente. Eu tenho que voltar com o meu hábito de ler. Se vocês quiserem recomendar livros aqui embaixo. Eu gosto muito de coisas de... tipo suspense, sabe? Mistério, romance. Coisas assim. Gente, se vocês quiserem me recomendar algum livro de suspense, assim, sabe? Com aquele suspensão, assim, que faz você pensar. Nossa, eu agradeço, tá? E vamos começar a leitura. Ninguém volta igual de uma viagem como a de Emma Tupper, rumo à desconhecida África, para atender a um pedido da mãe no leito de morte. Ninguém, tampouco, espera encontrar o mundo de cabeça para baixo ao voltar para casa. E não é diferente com Emma. Quando ela embarcou no avião, planejava retornar à sua vida normal em um mês. Porém, as férias transformaram-se em longos 6 meses e, ao voltar, ela descobriu que todos a tinham dado como morta em um terremoto. Como se não bastasse, o período em que ficou desaparecida interrompeu sua promissora carreira no escritório de advocacia Thompson, Price e Clearwater, no qual ela acreditava cumprir suas expectativas de sucesso profissional e também amoroso ao lado do colega Craig. Gente, vai ter nome aqui que eu não vou saber pronunciar, tá? Relevem. Ao voltar, Emma encontra um namorado envolvido com ninguém menos do que sua arquirrival Sophie, que aparentemente também tomou o lugar da desaparecida na preferência dos chefes. Além disso, o apartamento onde vivia agora está ocupado por Dominique, um fotógrafo tão charmoso quanto enigmático. Hesitante, ele acolhe a ex-inquilina e aceita tê-la como hóspede enquanto as coisas se ajeitam. As velhas certezas de Emma começam a ruir diante da percepção de que, na sua ausência, o mundo seguiu seu rumo. Depois de tanto lutar para ser uma profissional bem-sucedida, ela se espanta ao constatar que, tanto para a vida dos outros como para efeito da lei, Emma Tupper não existe mais. E por que não, então, inventar uma nova Emma Tupper? Prólogo. O enterro da minha mãe foi uma pequena questão pendente em uma terça-feira abafada. Sua melhor amiga, Sunshine, falou sobre a infância das duas sempre juntas, como se fosse mais real do que o calor daquele ambiente cheio de flores em que estávamos. Alguns colegas da universidade usavam roupas pretas e pareciam tristes.
Meu namorado, Craig, agitou o colarinho da camisa e segurou minha mão meio sem jeito. Só minha melhor amiga, Stephanie, tinha alguma ideia do que dizer para tentar me consolar. Depois disso, andei meio sonolenta durante vários dias, mas a noite ficava desperta demais para conseguir dormir. Sabia que tinha que tomar os comprimidos que o médico da minha mãe pôs na minha mão logo depois de anunciar sua morte, mas eu não queria perder o controle dos meus pensamentos. Preferia lembrar-me dela do jeito que era enquanto eu crescia e não aquela pessoa em que se transformava quando começou a morrer. E eu achava que meu cérebro adormecido poderia me trair. Uma semana depois, estava sentada diante do advogado da empresa onde eu trabalhava. Ele foi encarregado de lidar com a herança. Você sabe que o espólio da sua mãe é pequeno e tem todos esses gastos médicos. Eu sei. Minha mãe queria morrer em casa. Assim nós duas resolvemos pagar para que isso fosse possível. Ele olhou por cima dos óculos bifocais. Na verdade, sua mãe liquidou a maioria dos bens há alguns meses. Ela usou o dinheiro para pagar o enterro e comprar isto. O advogado me entregou um envelope pardo. Dentro havia uma passagem aérea de primeira classe com volta em aberto para Staunaland. Gente, que palavra difícil. Um lugar na África em que eu mal conhecia e o livreto grosso. Folhei as páginas brilhantes cheias de leões, zebras e elefantes. Ai, meu Deus. Ela reservou a viagem no seu nome. Lembrei-me dos últimos dias ao lado de sua cama, seu quarto que já tinha sido acolhedor e confortável. Meu lugar predileto da casa na infância tinha se tornado antisséptico hospitalar. Os únicos resquícios do passado eram as fotografias favoritas da minha mãe, espalhadas entre os vidros de comprimidos que ficavam na mesa da cabeceira. Ela disse para eu não repetir os erros que tinha cometido, para não adiar as coisas pelas quais eu era apaixonada, mesmo que parecessem fora do meu alcance. Você sabe que eu sempre quis ir para a África, sussurrou minha mãe com uma voz rouca que agora mal ecoava a melodia que eu conhecia e amava. Eu sei. Era a única coisa que todos sabiam sobre ela. Agradá-la no Natal ou no aniversário sempre foi fácil. Bastava dar qualquer coisa que pudesse ter vivido de um continente tão misterioso para que ela, emocionada, se sentisse transportada para lá. Nossas estantes estavam cheias desses presentes, na maioria comprados com a minha mesada ou pelo meu pai, quando ele ainda estava com a gente. Eu quero que você vá por mim, ela disse. Mamãe, por favor, Emma. Quis perguntar os motivos, mas os olhos castanhos dela me imploraram para não questionar e simplesmente aceitar. Encostei a cabeça cansada no ombro frágil da minha mãe. Ela acariciou minha mão com suavidade e eu me senti envergonhada. Como me atrevia a demonstrar fraqueza nesse momento, talvez o último? Como ousava pedir consolo? Mas pedi mesmo assim. Minha mãe estava morrendo e eu precisava dela. Eu vou, mamãe. Prometo que vou. Obrigada. Ela fechou os olhos com um sorriso no rosto cansado. Minha mãe ainda existiu por 2 dias, mas sem recuperar a consciência. Sua morte aconteceu aos poucos. Em um momento ela ficou pálida, mas ainda estava viva. No instante seguinte, partiu. Parecia que quase nada tinha acontecido, mas esse quase nada mudou tudo para mim. Você está pronta para se tornar sócia este ano, não é? Perguntou meu colega advogado com as mãos enlaçadas sobre a barriga contida pela camisa branca. Estou. Então talvez a gente tenha um problema. Como assim? Tomei a liberdade de conversar com o comitê de gestão e eles concordaram em reembolsá-la por tudo. Ergui a cabeça de repente. Você é o quê? Por quê? Nós achamos que você precisa de um tempo fora daqui, mas siga meu conselho, querida. Fazer essa viagem não pega bem. Senti a raiva tomar conta de mim, dissipando um pouco da névoa que envolvia meu cérebro. Você está dizendo que, se eu for, vou pôr minha carreira em risco? Eu não colocaria as coisas de maneira tão brusca. Ele sorriu condescendente.
Vocês da área de litigioso são mesmo todos iguais. A raiva aumentou e apertei o livreto que estava na minha mão. Com quem eu tenho de falar sobre isso? Não acho que seja uma boa ideia levar isso adiante. Eu aposto que é. Saí do escritório dele e subi 2 lances de escada para voltar ao meu andar. A área de litigioso. Matt Stuart, o chefe do departamento, estava sentado em sua imensa mesa de carvalho, visível através da parede de vidro que o separava do ralé. Estava no telefone. Posso falar com ele? Perguntei para a secretária, uma senhora com ar maternal, na casa dos 50 anos. O assunto é urgente? É urgentíssimo. Vou ver o que posso fazer. Fui esperá-la no meu escritório, bem menor, no final do corredor. Minha mesa estava cheia de cartões de pêsames e grandes buquês coloridos. O perfume era quase sufocante. Estava consultando a caixa de entrada do meu e-mail, cheia de mensagens de condolências, quando Matt bateu na porta. Como de costume, as mangas de sua camisa com riscas de giz estavam dobradas na altura dos cotovelos. Dava para ver as marcas dos dedos dele em sua espessa cabeleira prateada. O tom profundo da voz dele mostrava preocupação. Emma, eu sinto muito pela perda da sua mãe. Ele tinha dito a mesma coisa no enterro. Era tudo o que todo mundo me dizia desde sua morte. O que mais havia para dizer? Obrigada. A Natalie disse que você queria falar comigo. Contei tudo para ele. Falei sobre o presente da minha mãe, sobre o que eu queria fazer e tudo o que o paternalista, doutor advogado testamenteiro tinha dado a entender. Falei com uma convicção que eu não sabia que tinha, com uma determinação que me surpreendeu. Quero ir para a África, disse. Você vai me ajudar? Depois de 3 dias de ansiedade, o comitê de gestão cedeu. Eu teria 1 mês de férias. Porém, como contrapartida, não me tornaria sócia do escritório imediatamente. Meu desejo atípico de fazer algo que não fosse trabalhar 80 horas por semana tinha levantado algumas preocupações quanto ao meu compromisso de longo prazo com a empresa. Quando voltasse, teria de esperar mais 1 ano até que minha promoção fosse reconsiderada. Enquanto via Matt, fiquei aliviada por sentir a dose certa de raiva. Estava preocupada com o fato de, ao cumprir o último desejo de minha mãe, jogar no lixo tudo pelo qual eu havia batalhado. Assim, apesar de considerar tudo aquilo cruel e sem sentido, preferi aceitar a decisão de Matt. Mais 1 ano de semi-escravidão em troca de 1 mês para minha mãe. Parecia uma troca justa. Alguns dias depois, Sushini me levou ao aeroporto. Ela também estava de partida, de volta para sua vida distante, na Costa Rica. Craig e eu nos despedimos na noite anterior, em meio a uma atmosfera tensa, porque eu não quis que ele fosse comigo. Se minha mãe não tivesse acabado de morrer, nós teríamos engatado uma discussão pesada, talvez fatal, mas ela tinha morrido. Por isso, nós esforçamos para ignorar o cortante não que soltei quando ele se ofereceu para ir junto, assim como a hesitação dele diante do meu argumento de que precisava de um tempo para mim. Tentamos, mas não conseguimos evitar o desconforto. Sushini me acompanhou até a entrada do embarque, limite permitido para a companhia dela. Trocamos um abraço um pouco mais demorado do que o normal, como se, com aquela separação, estivéssemos prestes a romper o laço que nos unia. Quando finalmente nos afastamos, Sushini fez um carinho na minha face e seus dedos ásperos deu meia volta. Com seus dedos ásperos, deu meia volta e foi embora. Sushini, sim, você sabe por que a mamãe queria que eu fizesse essa viagem? Ela sorriu. Não sei, Emmaline. Você vai ter de descobrir. E vai conseguir, eu sei. A certeza dela era tão plena que quase me tranquilizou. Mas em seguida, ela foi embora e o peso da minha vida desabou sobre meus ombros. Eu me embrenhei na fila dos controles de segurança e fui para o portão de embarque.
Quando me acomodei em meu assento de primeira classe, finalmente tomei os comprimidos que o médico me passou no dia da morte da minha mãe. Dormi sem sonhos enquanto o oceano bailava lá embaixo, e quando acordei, estava na África. Caramba, tão perto assim? Tá legal morar-se perto, não sei. Capítulo 1. Adeus, África. 6 meses depois, estou sentada na minha mala, ao lado da estrada lamacenta que leva até a vila, esperando por algum sinal da chegada do veículo. Aves alcançam o voo, um tremor discreto no solo, ou, já que estamos na estação das chuvas, o som de pneus espiando lama para fora da pista. Os pássaros giram no céu e seus gritos criam um fundo musical constante. O ar é denso e úmido, uma sensação física que fica mais pesada a cada mês. Lembro-me da primeira vez em que vi este lugar. A linha irregular de barracos com telhados de zinco, o círculo central delimitado por grandes pedras redondas e a estrutura de uma escola em construção, com a reluzente madeira amarela e recém-cerrada. A edificação precária me faz lembrar os lugares em que, na minha imaginação, vivia Laura Ingalls Wilde, de acordo com os livros que li na infância. Os guias do safari me deixaram aqui doente, muito doente mesmo, com a promessa de voltar com o médico assim que possível, mas não foi bem o que aconteceu. Em vez disso, foram Karen e Peter, os funcionários da ONG responsável pela obra da escola, que ajudaram na minha recuperação graças à modesta reserva que tinham de remédios. Karen está comigo agora, esperando. Peter ficou na vila, lá atrás. Os golpes confiantes de martelo marcam num ritmo constante. Algumas crianças sentadas sobre os calcanhares observam tudo, impacientes pelo término do trabalho. Quando Peter terminar, terão início as aulas e as crianças estão ansiosas para começar a estudar. Depois de todos esses meses de trabalho na construção ao lado de Peter, não consigo imaginar que não estarei aqui quando a obra ficar pronta. Talvez eu devesse ficar mais alguns dias, digo. Karen balança a cabeça, tem o rosto e os olhos castanhos serenos e seguros. Você precisa ir para casa, irmã. O Natal está chegando. Sinto um tremor. Quase tinha esquecido. É muito difícil manter o controle dos dias por aqui. O Natal sem minha mãe, essa parece ser uma boa razão para ficar exatamente onde estou. Mas usei essa desculpa por muito tempo e agora está na hora de voltar para a minha vida. Vocês também vão voltar logo, não é? Pergunto porque agora minha casa também é de Karen e Peter. Não sei porque tivemos de vir para este lugar para nos conhecer. Acho que a vida às vezes funciona assim. Chegaremos algumas semanas depois do Natal, se tudo correr conforme planejado. É muito bom saber disso. À distância, ouço o ronco baixo de um motor e sei que não vai demorar muito. Fico de pé e olho para Karen. Ela é 10 anos mais velha do que eu e um palmo mais alto. É mais forte, maior e de alguma forma mais robusta. Karen leva a mão ao bolso de sua calça e tira um pequeno frasco de vidro com tampa cheio de terra. É vermelho como o chão, como a lama que escorre pelos pneus sob o tamborilar do motor que agora se aproximava. Achei que talvez você gostasse de acrescentar isso à sua coleção. Pego o frasco, a superfície do vidro está um pouco empoeirada e o pó adere a meus dedos. Obrigada. Surge no horizonte, a apenas alguns segundos de distância, um Land Rover. Envio o frasco dentro do bolso e abraço Karen. Seus braços de aço me envolvem. Ela cheira a úmido e a capim alto e esbranquiçado. Provavelmente como eu também. Você diz a Peter que deixei um abraço? Você se despediu dele há 10 minutos. Eu sei, mas você diz mesmo assim? Ela me afasta e responde. Digo sim. O Land Rover estremece quando para, espiando lama em nossa direção. Um grande torrão atinge a perna da minha calça. Tento limpar a mancha enquanto desce do carro um homem baixo
e atarracado com uma camisa manchada de suor. Está pronta, senhorita? Sim, eu respondo. Estou pronta. Na longa viagem de volta à capital, agradeço pela presença da lama. Ela gruda nas janelas, obscurecendo o pior da paisagem. Mas, depois de um tempo, é preciso limpar aquela sujeira. E aí, dá para ver que o cenário mudou. Há uma mistura peculiar de imagens. Um tênis de corrida bem branquinho descansa em um canto improvável, ao lado da estrada. Coisas que não deveriam estar ali, como árvores e metais retorcidos, se espalham pelo terreno. O chão parece ondulado, dobrado, como uma miragem em uma superfície quente. E à medida que nos aproximamos do epicentro, vem o cheiro que deve ter sido muito pior antes da época das chuvas. Acho que não desaparece nunca. O nível de devastação, mesmo depois de todos esses meses, é chocante e triste. Conforme o Land Rover avança devagar... Gente, eu não sei se é Land, acho que é Land Rover mesmo, né? E conforme o Land Rover avança devagar, minha mente desliza para o passado, para os longos dias ouvindo o rádio na vila. A voz tão fraca que por vezes parecia transmitida da lua, na tentativa de imaginar o que estava acontecendo. Mas nenhuma quantidade de áudio ou de imaginação foi suficiente para descrever a destruição que agora vejo da minha janela. Eu me sinto impotente e quero muito ir para casa. O aeroporto está um caos. As companhias aéreas voltaram a operar há uma semana, mas o pessoal que trabalha nos balcões das instalações semi-reconstruídas não dispõe de fornecimento confiável de eletricidade nem de telefones para poder trabalhar. Quando encontro o fim da fila, quase choro ao constatar o tamanho, mas não há nada a fazer. A fila anda na velocidade possível, quase parada. E chorar ou gritar não vai mudar nada, embora nas 4 horas seguintes várias pessoas recorram a essas duas táticas. Quando finalmente chego ao balcão, a mulher magra de pele escura que me atende se mostra muito mais gentil do que eu conseguiria ser se estivesse no lugar dela. Ela pega minha passagem sem data de volta em meu passaporte e logo providencia um lugar em um voo para Londres, com partida prevista para dali a 2 horas. A equipe de segurança é composta apenas por 2 homens incrivelmente altos que encaram os passageiros com feições assustadoras, conforme cada um deles passa pelo detector de metais, que já viveu dias melhores. Enfrento a fila rapidamente e ainda tenho tempo para tentar comer alguma coisa em um pequeno quiosque que, entre outras coisas, vende cachorros quentes como aqueles de Chicago. Devoro 2 com imensa gratidão e, quando o meu avião está finalmente pronto para partir, corro para ele com a sensação de estar fugindo. O avião chacoalha por toda a pista arremedada, repleta de fendas e tufos de grama, e então decola. A confusão lá embaixo de repente adquire a forma de uma aldeia em miniatura, que logo fica invisível embaixo das nuvens. Descanso a cabeça contra o plástico rígido da poltrona e adormeço em poucos minutos. No aeroporto de Heathrow, gente, que nome difícil. Uma chuva de granizo quase impede o pouso do avião. É meio-dia na manhã seguinte, logo cedo. Estarei em casa de volta, mas não dá para ver o sol em lugar algum. Devagar caminho no meio daquela estrutura imensa. O aeroporto exibe as marcas da época e a iluminação extra, e as árvores de Natal tentam acrescentar um ar festivo. Em comparação com o lugar onde eu estava, tudo é tão limpo e brilhante que parece ter sido construído ontem, com a última demão de tinta ainda por secar. O ar resfriado e filtrado arranha o fundo da minha garganta e eu me sinto empoeirada e suja, conforme um número maior de rostos limpos passam por mim. Chego ao balcão da companhia aérea e uso meu bilhete em aberto para reservar um voo para casa. Enquanto procuro o portão de embarque, tento achar um lugar para enviar uma mensagem para Stephanie e Craig.
algo que não tenho a chance de fazer há um longo tempo. Longo demais, mas não quero pensar no motivo de ter deixado isso acontecer. E se pensasse, certamente não acharia nenhuma resposta. Passo por alguns quiosques com computadores repletos de pessoas que parecem estar acomodadas ali por mais tempo do que o que disponho antes da partida do meu voo. De qualquer modo, entro na fila atrás de um dos usuários até perceber que ele insere uma espécie de moeda em uma máquina e compra mais 10 minutos. O único dinheiro trocado que tenho mal dá para comprar uma Coca-Cola em uma máquina de refrigerante. Desisto e acabo chegando ao meu portão 35 minutos adiantada. Sento ao lado de um homem de 30 e poucos anos que digita agressivamente em seu notebook. Uma espiada em sua tela me revela um e-mail cheio de letras maiúsculas e pontos de exclamação. Sinto um toque de simpatia por s.kachai@gmail.com @mail. Ué, não tem Gmail? Não é Gmail? E ele olha para mim com uma expressão hostil. Posso ajudar? Oh, desculpe, é que você poderia me emprestar seu computador por um minuto? Eu realmente preciso mandar uns e-mails rápidos, mas todos os quiosques estão ocupados e eu não tenho nenhuma moeda. Faço uma pausa para recuperar o fôlego de uma maneira quase histérica, em uma boa imitação de todas aquelas pessoas do aeroporto que eu estava feliz em deixar para trás. Os olhos do homem bravo demonstram desalento, mas a expressão dele ganha suavidade, graças ao tom da minha voz. Ei, não preciso surtar, tá? Ele empurra o notebook para o meu colo, manda os e-mails que você quiser. Agradeço e abro uma nova janela do navegador sem mexer no e-mail raivoso que está na tela. Meus dedos parecem desajeitados sobre as teclas e preciso repetir os dados para acessar minha conta. Quando finalmente digito a combinação certa de letras e números que formam a minha senha, recebo um aviso de que meu endereço foi desativado por causa do acúmulo de lixo eletrônico. Em silêncio, amaldiçoo os malditos spams que acabaram com a minha conta. Alguma coisa errada? Pergunta o homem menos irritado. Minha conta está bloqueada. Por que não abre uma nova? É mesmo, por que não? Martelo as teclas e em poucos instantes o e-mail emmatub23@mail.com. Ué, não tinha Gmail? É só mail? Não tinha um G. É criado e está em perfeito funcionamento. Abro uma caixa para escrever uma mensagem, mas para em seguida. Que diabos vou dizer depois de todo esse tempo? Como começar? Será que ainda vão querer saber de mim? Posso sentir os minutos indo embora. Tento espantar esses pensamentos e digito os endereços de Craig e de Stephanie o mais rápido que posso. De Emma Tumper para Stephanie Stephanie Granger @oal.com Craig.talbot@tpc.com. Uai, gente, @tpc. Assunto voltando para casa. Oi, meninos. É estranho escrever um e-mail assim. Sinto muito, mas muito mesmo, pelo silêncio até agora. Prometo que vou explicar tudo quando chegar. Estou em Londres, meu avião sai logo e deve chegar por volta das 4 horas. Estou no voo /3478. Mal posso esperar para encontrar vocês. Saudades. Beijos. Releio tudo rapidinho, parece que está bom. Clico em enviar e devolvo o computador para meu vizinho, agradecendo com entusiasmo. Uma voz educada anuncia que o pré-embarque está prestes a começar. Quem está com crianças pequenas ou tem necessidades especiais deve se dirigir ao portão. Os demais serão chamados em seguida. Eu me levanto e dou uma espreguiçada, aproveitando a última oportunidade para olhar em volta. Então, Londres é assim? Tudo o que eu vi da cidade foi o aeroporto, mas um dia vou ter de consertar isso. A voz educada chama os passageiros da primeira classe. Eu pego uma fila rápida e desço o corredor. O avião é novinho em folha. Cada passageiro tem uma acomodação própria, fechada, com espaço para comer, dormir e assistir a até 6 filmes. Não sei se foi por causa do contato com a tecnologia vistosa ou as toalhas aquecidas e com perfume de limão
que a comissária de bordo trouxe, mas começou a bater uma esperança no meu coração. Em breve vou voltar para onde eu deveria estar. E então, como diz a música, everything will be alright. Eu acho que significa tudo vai ficar bem. Acredito que seja, gente. Mas nem tudo está certo. E eu deveria desconfiar só pelo fato de não haver ninguém à minha espera no aeroporto. Ou quando o caixa eletrônico cospe meu cartão como se estivesse contaminado e meu carro também não está mais na vaga em que deixei no estacionamento de longa permanência. Eu deveria desconfiar, mas sou muito distraída. Apesar de tudo o que aconteceu, eu me sinto muito feliz. Estou em casa. Finalmente sinto o ar familiar. Ignoro os xingamentos que ouço enquanto atravesso a rua sem olhar. Até o abraço gelado do inverno e o irritante tilintar das canções natalinas que saem dos alto-falantes parecem perfeitos, como devem ser na semana que antecede o Natal. Desisto de procurar o meu carro e salto no banco traseiro de um táxi, ainda sem muita consciência. Na verdade, só depois de entregar meus últimos $40 para o mal agradecido taxista e tentar enfiar a chave na fechadura do meu apartamento é que começo a entrar em pânico. A chave simplesmente não encaixa, a fechadura não gira e já começou a nevar. Bom, gente, aqui termina o capítulo 1, aí eu vou deixar o capítulo 2 para o próximo vídeo, tá bom? Provavelmente eu vou ler um capítulo por vídeo. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no meu canal pra me ajudar. E comenta também alguma coisa aqui pra poder engajar, tá bom? Tenham um bom descanso e até o próximo vídeo.